caso em Novo Hamburgo. A Secretaria Estadual de Saúde diz que está preocupada e orienta medidas como afastamento de idosos doentes, restrição de visitas e uso de equipamentos de proteção pelos funcionários. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Com apenas 20% da meta atingida, a Prefeitura da capital vai retomar vacinação em drive-thrus para atender doentes crônicos. A partir das 9 da manhã dessa quinta-feira, locais de Porto Alegre terão vacinação dentro dos automóveis, os chamados drive-thrus. É mais uma tentativa de ampliar o número de doentes crônicos imunizados contra a gripe. Diferente dos idosos que ultrapassaram a meta em menos de um mês, os doentes crônicos da capital têm apenas 21% do previsto alcançado. Em todo o Rio Grande do Sul, 27% da meta foi atingida. Para receber a vacina de forma gratuita, o paciente deve levar algum comprovante de sua comorbidade, como receita da medicação ou laudo médico. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Boff. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O mundo está diferente, com muitas incertezas sobre o presente e o futuro. Mas o momento está também nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre nós e sobre o planeta onde vivemos. E o que nos move são os desafios para oferecer sempre o melhor e continuarmos com a evolução que sempre buscamos. Joalheria e Ótica Pampa, há 50 anos oferecendo o melhor custo-benefício para você. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. Vem pra Pampa. Qualidade que se vê. Calçadão e Andradas. Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h06:30. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição desta quarta-feira, 29 de abril. Tempo bom, temperatura 25 graus em nossos estúdios na Andradas 86, centro de Alegrete. A frase de hoje é de Voltaire: quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. Destaques dessa edição: Centro Empresarial orienta empresas de como utilizar empréstimo bancário. 1º de maio, Sindicato Alimentação irá valorizar associados com sorteio de brindes. Presidente dos sindicatos comerciais destaca acordo da categoria com o setor patronal na reabertura do comércio. Destaques dos jornais 0 hora. Com 474 óbitos em 24 horas, Brasil supera a marca dos 5.000 mortos e ultrapassa a China. Casos de Covid-19 sobem 3 vezes mais rápido no interior gaúcho. Correio do Povo. Brasil ultrapassa a China em mortes por coronavírus. Seguro-desemprego. Pedidos chegam a 200 mil, diz governo. Jornal do Comércio. Queda brusca da demanda derruba preço da gasolina. Leite descarta a volta às aulas do Rio Grande do Sul na próxima semana.
Essas informações todas nos jornais. Nós vamos até às 12h50 com muita informação aqui no canal 975 para a Agenda Remates. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono, em pista bovinas das melhores procedências da região. Hoje, dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural no Parque Dr. Lauro Dornelles. Será permitido a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda, remates de qualidade. 12h08 participação da diretora executiva do Centro Empresarial de Alegrete, Marinês Bandeira, informando sobre as condições de empréstimos oferecidas por agências bancárias a empresários aqui em Alegrete. Estamos todos então trabalhando com as devidas precauções, né? Com as exigências também aí do governo e do município e estamos aqui para trazer algumas informações referentes então às entidades. O Centro Empresarial, ele é uma entidade onde ele representa várias categorias de empresas, né? Empresas, o comércio, indústria, serviços, né? Então ele tem vários programas, enfim, sendo executados aí que nós estamos buscando junto às nossas federações, como a Federasul, o CNDL, a FCDL, FEComércio, e estamos buscando aí alternativas então para auxiliar os nossos empresários. Hoje, aqui no município, Giovanni, nós temos a parceria com o Sicredi, né, que nós já tínhamos firmado há pouco tempo, onde todos os clientes Sicredi, que são nossos associados, eles vão ter todos os tipos de taxas, enfim, diferenciadas dos demais. Então, sendo nosso cliente Sicredi, ele vem aqui, retira a autorização que confirma, né, essa efetiva associação, e junto ao Sicredi eles vão fazer uma análise e com isso, desde juros da máquina, financiamentos diferenciados para quem é nosso associado, para auxiliar eles nesse momento, né, Giovanni? Então, nos procure. Daqui uns dias nós faremos alguma live aí ou então também o cliente querendo entrar em contato pelo telefone, a gente tira as dúvidas, né, para poder orientar a respeito desses créditos, né, que tem em relação ao Sicredi. Aos demais bancos, junto à Federasul, a FCDL, enfim, está se buscando alternativas aí de financiamentos e taxas, né, até de repente isenções junto aos bancos. Cada caso é um caso, né? Mas desde que começou essa situação do corona, a nossa diretoria, né, através do seu presidente, dos diretores e da nossa gestão aqui, estamos buscando essas alternativas junto ao município, né, em termos de impostos, em termos de créditos, e estamos à disposição através dos nossos telefones que a gente tem divulgado aí na página para os nossos associados. Tá? Qual é o telefone, Marinês? Nós temos o WhatsApp, né, o telefone do WhatsApp, que o pessoal pode entrar em contato, que inclusive nós estamos pedindo que o associado entre em contato conosco pelo 3422-1950 e atualize o seu WhatsApp e aceite o nosso, porque não basta ele, quando a gente manda mensagem, o nosso associado ele tem que adicionar o nosso WhatsApp nos seus contatos para poder receber todas as informações. Essa foi a Marinês Bandeira, ela que é diretora executiva do Centro Empresarial de Alegrete. Rota 97, segunda edição, 12h12. O número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul chegou a 50 na atualização do boletim da Secretaria de Saúde no dia de hoje. Entre os confirmados está a pessoa mais jovem que morreu por causa da doença no estado, uma mulher de 22 anos de Dom Pedrito. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou, na tarde de ontem, um novo boletim com registro de 2 novos casos suspeitos de coronavírus aqui no município. São 2 mulheres, uma de 23 e outra de 31 anos de idade, ambas residentes em Alegrete e sem histórico de viagem. As duas começaram a apresentar sintomas na semana passada e foram hospitalizadas na Santa Casa, onde aguardam completar os dias para a realização do teste rápido. O estado de saúde das 2 pacientes é estável. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com o Minuto Esporte com Giovanni Freitas.
E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude, aqui na Andradas. E Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Caal Centro Comercial, você encontra o que você precisa. Dupla Granal terá disputas de posição dentro do grupo. Quando os treinos retornarem, a previsão em maio e provavelmente em junho, Grêmio e Internacional terão novidades, hein? O Grêmio, por exemplo, terão novidades, brigas, né? No bom sentido, é claro, na busca de posições. Por exemplo, na ala direita ou lateral direita, o Grêmio tem 2 bons laterais, hein? É o Vitor Ferraz e também o Leonardo Gomes, que volta. Na esquerda, Caio Henrique e também Bruno Cortes. Segundo a imprensa, Vitor Ferraz e Caio Henrique serão os prováveis titulares no time do Renato Portaluppi. Pelo lado internacional, além das definições de campo, a direção também busca tratar de renovações, como o caso de João Peglou, que é a revelação, e também Rodrigo Dourado, que há quase 1 ano não joga futebol pelo Internacional. A direção trata também de encontrar um reserva para Cuesta e Paulo Guerreiro para o restante da temporada. CBF faz pedido ao Ministério da Saúde para trabalhar com o retorno do futebol. Aqui no estado, a dupla Grenal busca e aguarda a definição da Prefeitura de Porto Alegre para voltar aos treinamentos. A previsão é a partir de junho. A bola deve rolar no Gauchão, com portões fechados. No Brasileirão, terá início provavelmente em julho. A Libertadores ainda depende de outros fatores. Nesse ano, não haverá rebaixamento no futebol argentino. E o presidente da Associação do Futebol Argentino, a AFA, Cláudio Tapia, confirmou ontem o encerramento da temporada, ou seja, os campeonatos na Argentina, edição 2019-2020. Em função da pandemia. Assim, não haverá rebaixamento nos campeonatos por 2 temporadas. Essa decisão confirma River Plate, Racing e Argentino Júnior na Libertadores de 2021, além do Boca Juniors, campeão da Superliga. FIFA deve apresentar novidades, no recomeço das competições. E a FIFA, entidade máter do futebol mundial, propõe autorizar em até 5 substituições por equipe em cada partida de futebol, quando as competições recomeçarem após a paralisação causada pela pandemia do coronavírus. A proposta foi transmitida pela International Board, entidade que estabelece as regras de jogo de futebol, que poderá aceitar a informação. Foi passada pelo porta-voz da FIFA. FIFA também propõe relaxar a regra 3. E se a proposta for aceita, serão 5 substituições por equipe, 2 a mais das permitidas atualmente. No caso de prorrogação, mais uma, que poderá ser a 6ª para a regra do futebol em todo o mundo. Ronaldinho e Roberto Assis continuam presos no Paraguai. Para deixar a prisão, Ronaldinho e Assis depositaram um calção de 8.300.000 como garantia ao juiz paraguaio e ordenar a previsão domiciliar no hotel, cuja diária para cada um dos jogadores custa R$1.800. No dia 4 de maio, a Justiça do Paraguai deve tratar do caso, quando os advogados Ronaldinho e Assis pretendem pedir a liberação, ou seja, a liberdade dos dois. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude, aqui na Andradas, e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte aqui na Minuano, com o repórter Giovanni Freitas. 12h16 temperatura 25 graus, tempo bom em Alegrete. É o Rota 97 em sua 2ª edição para agenda remates de qualidade. Nós vamos agora com a participação de José Augusto Vargas e o Expresso de Notícias aqui no Rota em sua 2ª edição. Expresso de Notícias, edição deste 29 de abril, boa tarde. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que há agravamento da situação do Covid-19 no Brasil. A avaliação foi feita após o país registrar recorde com 474 mortes confirmadas em 24 horas, elevando o total a 5.017. Com isso, o Brasil superou a China, que teve 4.643 óbitos causados pelo novo coronavírus. As aulas na rede pública e particular no Rio Grande do Sul não voltarão no dia 4 de maio, conforme informou o governador Eduardo Leite ontem. A nova data será definida e anunciada ainda nesta semana, garantiu o governo. O número de mortes pelo Covid-19 pode ser ainda maior. Cartórios de todo o país mostram um aumento gigantesco de óbitos por doenças respiratórias, principalmente de síndrome respiratória aguda grave.
A síndrome respiratória aguda grave pode ser consequência de outros vírus e doenças, e o Covid-19 está ganhando o nome de outras doenças respiratórias nos atestados de óbito por falta de exames. O Comitê de Crise para Coronavírus de Quaraí confirmou ontem que 10 pessoas testaram positivo para o Covid-19 após contato com uma pessoa infectada. 3 pessoas estão no centro de isolamento e tratamento. Outras 8, que têm entre 9 e 84 anos, estão em isolamento domiciliar. O ISQN, Imposto de Serviços de Qualquer Natureza, teve os prazos de pagamentos prorrogados, sendo que a primeira parcela poderá ser paga até 30 de junho, a segunda em 31 de agosto, já a terceira parcela terá seu vencimento em 30 de outubro e a quarta e última parcela do imposto poderá ser paga em 20 de dezembro. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. 12h18, Rota 97, segunda edição. Vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. A mão da mãe que move o berço é a mão que move o mundo. Com a força do amor de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Lojas América, Caal Rações e Sindicato Rural. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica minuano. Doze horas 21 minutos, 12h21, estamos com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates. Remates de qualidade. Fique atento. Hoje, dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras na 17ª Feira de Outono. Início às 17 horas pontualmente com transmissão do Lance Rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. Hoje, dia 29, quarta-feira, em pista, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas. Agenda, remates de qualidade. 12 horas 22 minutos, 12h22, temperatura na marca de 25 graus. Vamos agora com o boletim do governo do estado e do Rio Grande do Sul com orientações na prevenção ao coronavírus. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Bom dia, Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, muito bom dia. Bom dia, Nara, bom dia aos nossos ouvintes. A gente vai fazer aqui mais uma sequência de perguntas e respostas, pode ser, governador? Por favor, vamos em frente. Então vamos lá. Rafael Viana, jornalista da Rádio Difusora de Arroio Grande. Conhecendo a dificuldade e a realidade dos municípios do interior, especialmente na região sul do estado, como o governo tem tomado decisões em relação à aquisição de insumos e materiais? Os critérios, tanto para compra quanto para distribuição dos insumos e dos materiais, são sempre baseados em dados técnicos. Através da nossa Secretaria de Saúde, o Estado tem trabalhado em 3 frentes, basicamente, de distribuição dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são aquelas máscaras, as luvas, as toucas, os aventais, enfim, tudo aquilo que protege os profissionais da área da saúde, e não só da área da saúde, como também de outras atividades que precisam estar protegidas pelo contato com a população. Nós distribuímos os insumos vindo do Ministério da Saúde, nós recebemos e distribuímos doações através do comitê que está instalado junto à Defesa Civil, nós contratamos os serviços dos hospitais e os próprios hospitais é que têm que fazer a aquisição de tudo aquilo que for necessário para prestar os serviços. Agora, se um hospital eventualmente tiver dificuldade de adquirir ou o fornecedor não entregou a tempo, é para isso que o governo do estado comprou e armazena um estoque regulador para atender em situações de emergência quando um hospital tiver risco de parar de atender por faltar EPIs. Aliás, é importante dizer, nesses tempos em que transparência é tão importante, nós prevíamos 30 milhões de reais para gastarmos com a compra dos EPIs, fizemos uma disputa, uma concorrência com toda a transparência e conseguimos reduzir em mais de 40% este valor. De 30 milhões de reais, conseguimos comprar por 16 milhões de reais mais de 9 milhões de itens de equipamentos de proteção individual. Então, as distribuições levam em conta o número de profissionais de saúde nos municípios dos EPIs e, é claro, a estrutura dos hospitais que atendem a determinadas regiões, se estão equipados, se tem material suficiente para que as equipes de saúde façam o seu trabalho. Suelen Comers, da Rádio Mundial FM de Juí. Em relação à orientação do governo do estado no que se refere ao atendimento dos hospitais no interior do estado para os casos que não são de coronavírus. Existem queixas de pessoas que estão tendo dificuldades em receber tratamentos ou realizar exames em situações como câncer, onde as pessoas precisam deste acompanhamento e neste momento não estão conseguindo por conta das mudanças políticas adotadas para se evitar aglomerações e aumento de contágio pelo Covid-19. Realmente, Suelen, por conta desse alto risco de contágio que tem o coronavírus, a gente observou uma queda acentuada nos atendimentos hospitalares, até porque as pessoas têm evitado a procura por atendimento nas diversas especialidades. Agora é importante dizer que em momento algum o Estado proibiu esse tipo de atendimento nas clínicas, nos consultórios e nos hospitais e nem poderia fazer essa restrição. Esse cenário ele estava inclusive comprometendo a atividade dos hospitais em função da baixa procura e do cancelamento de procedimentos de um momento de pandemia. Veja, a gente tem os chamados procedimentos eletivos, que é como se chama todo aquele tipo de procedimento, seja uma consulta, um exame, que seja possível de agendar. Esses procedimentos eletivos estavam sendo todos empurrados para frente e nós estabelecemos um protocolo por meio de uma portaria. Nesse texto está autorizada a realização das consultas, os atendimentos terapêuticos, os procedimentos cirúrgicos, hospitalares, ambulatoriais, os serviços diagnósticos. Essa portaria tem também as medidas de segurança que têm que ser seguidas pelas clínicas, pelos hospitais e pelos serviços de saúde para evitar aglomeração, para assegurar as condições de higiene e também informando previamente a situação dos pacientes testados positivos para a Covid-19, entre outras recomendações do Ministério da Saúde e que também estão estabelecidas aqui pela nossa Secretaria de Saúde para os profissionais e para os pacientes. Governador, para a gente encerrar, as perguntas que mais chegam para nós recentemente estão relacionadas a escolas. Alguma coisa que o senhor possa adiantar? Nós já definimos que as aulas não voltam nos próximos dias, né? Então a suspensão das aulas que até dia 30 de abril vai ser prorrogada, né? Ou seja, não retornarão as aulas às escolas e universidades, 4, né, que seria no dia 4, a segunda-feira, mas nós ainda não definimos exatamente o período em que haverá essa prorrogação. Por quê? Porque vamos ter que observar os protocolos para o retorno e observar em que condições que rede privada e rede pública conseguem atender os protocolos para o efetivo retorno com a segurança para todas as crianças e jovens. Obrigada, governador. Muito obrigado e até amanhã. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
12 horas 27 minutos, 12h27. Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Nós vamos até às 12h50 com muita informação aqui do canal 975. Em Blumenau, Santa Catarina, haviam 68 casos em 13 de abril, quando o comércio reabriu na cidade. Na terça-feira, dia 28, ontem, foram registrados 177, uma alta de 160%. A Prefeitura da cidade catarinense atribuiu aumento à reabertura do comércio e à realização de mais testes da Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decretou a ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais em meio à pandemia do coronavírus. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, quarta-feira, e já está em vigor. Entre as atividades estão serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, serviços de radiodifusão de sons e imagens, atividade de locação de veículos, produção, transporte e distribuição de gás natural, entre outros. 12 horas 28 minutos, 12h28, a temperatura na marca de 26 graus, o tempo é bom em Alegrete. Estamos com a Agenda Remates de qualidade, com Rota na sua segunda edição aqui pela Minuano FM. Nós vamos trazer agora a participação do presidente do Sindicato da Alimentação em Alegrete, Marco Rossi, falando sobre o sorteio que será realizado entre os associados da entidade no dia 1º de maio. Na realidade, todos os anos nós temos um trabalho que fazemos com os nossos trabalhadores, um torneio ou sorteio de brindes, não é? E esse ano, devido a essa pandemia, os problemas que estão ocorrendo no nosso país, a gente vai tentar manter, não é, algumas coisas, é lógico, a gente não pode abandonar nunca o nosso trabalhador, e a gente vai fazer sorteio de brindes este ano. A princípio não faremos o torneio, né, nem o torneio de futebol 7, nem o torneio de futebol de salão a princípio, né, até que as coisas se organizem, né, como sempre fazíamos, mas vamos fazer sim esse sorteio de brindes, que será distribuído aí aos trabalhadores uma mensagem, né? Estamos trabalhando uma forma de fazer isso, uma mensagem, junto com essa mensagem um cupom, onde todos os trabalhadores terão direito a concorrer aos brindes. A princípio a gente comprou 10 bicicletas, né? E estamos trabalhando em comprar mais alguns brindes de fundamental importância para o trabalhador diretamente, porque entendemos que o Dia do Trabalhador é um dia especial para ele, embora que todos os dias é o dia dos trabalhadores, né? De uma forma ou de outra, vocês têm o dia tem o dia do radialista, tem o dia do comentarista, enfim, mas na realidade são todos os dias que vocês estão sempre na batalha, assim como todos os trabalhadores. E o objetivo é esse, né, Giovanni? Tentar amenizar o máximo possível essa situação que está acontecendo no nosso país e tentar integrar os trabalhadores de uma forma ou de outra. Nesse dia primeiro, alguma notícia boa, a questão de dissídios, negociações? Na realidade, o nosso dissídio da categoria, a gente lançou um edital, não é? E esse edital é para o contexto da situação, ou seja, para dar segurança à nossa categoria e também aos acordos já conquistados e que estão em vigência. E provavelmente nós vamos fazer, estamos trabalhando isso inclusive com a patronal no estado do Rio Grande do Sul, vai se manter mesmo a partir de 1º de junho, mesmo com o encerramento no dia 31 de maio deste acordo coletivo 2019-2020, a continuidade desses direitos até a se poder fazer uma nova negociação. Até porque teremos que fazer uma assembleia com os nossos trabalhadores e aí veremos o melhor momento, e a partir do momento que houver essa oportunidade, faremos isso e estaremos essa discussão, embora que já estamos garantindo junto à classe patronal em Porto Alegre, ao estado do Rio Grande do Sul e também à classe trabalhadora aqui do nosso município, que mesmo com o fechamento, com o encerramento do período do acordo, se mantenha-se já os ganhos, se mantenha o seu acordo coletivo até uma nova negociação. Essa pandemia, Marquinhos, não preocupa a questão tanto dos empregados como também dos empregadores? Preocupa, né, Giovanni, muito, né? Eu acho que o ramo da alimentação é um ramo agraciado, um ramo que hoje a gente tem que se sentir feliz, porque todo o ramo da alimentação está em funcionamento basicamente, com exceção de algumas empresas que infelizmente nós tivemos tristes notícias, como foi o caso de Passo Fundo, né, com o fechamento, inclusive ou seja, não é o fechamento, foi simplesmente a interdição de um frigorífico de Passo Fundo, até o momento que a gente sabe do nosso grupo aí, com várias pessoas sendo acometido dessa doença grave aí, não é? E teve que ter o fechamento, mas vamos falar de Alegrete, né? Aqui para nossa felicidade, as empresas do ramo da alimentação estão em funcionamento. A princípio a gente soube somente de uma empresa até agora, no momento que quis diminuir a questão do salário e também diminuir
o horário de trabalho desse trabalhador, usando essa nova lei que veio aí, permitindo aos empresários, não é, fazer a transição disso aí, ou seja, diminuir o quadro de horário de trabalho e ao mesmo tempo diminuir o salário. E o demais continua trabalhando normalmente para nossa felicidade, né? Estivemos lá no frigorífico Marfrig essa semana, fizemos uma pesquisa com todos aqueles, com 50 trabalhadores, ou seja, com trabalhadores de todos os setores, para saber a atual situação, se os trabalhadores estão sendo respeitados, se eles estão respeitando, como é que está o trabalho da empresa, como é que está a informação da empresa quanto a isso, e ficamos muito felizes porque os trabalhadores estão a cada dia se adequando melhor a esse tipo de situação. E eu acho, Giovanni, que nós estamos iniciando uma nova era na questão do trabalho no mundo, e não só aqui na questão do Alegrete, mas acho que no mundo. Está se iniciando uma nova era dentro das formas de trabalho, das leis trabalhistas. Eu acho que muita coisa, após esse período, vai ter mudança. Como é que é feito o acompanhamento, por exemplo, do sindicato junto a essas grandes empresas, nesse momento aqui no Alegrete Especial, Marcos? Na realidade, nós temos a felicidade, pode-se dizer assim, de ter uma boa relação com os empresários, né? Eu acho que o empresário hoje, eu sempre digo, nós não somos contra nenhum empresário e nunca seremos. Porque sem empresário, sem patrão, nós não temos emprego. Então não adianta tu ser radical ao ponto de radicalizar em todas as situações. Então é fundamental a importância do empregador, assim como é fundamental a importância do empregado. E pela boa relação que a gente tem, a gente consegue entrar em contato com esses gerentes de empresas, como é o caso do Marfrig, supervisores e gerentes da empresa Cal, Fumacense, não é? Padaria Rosarense, enfim, aquelas empresas, né, que a gente necessitar, a gente consegue ter uma boa relação, entrar em contato com essa supervisão e trabalhar isso de uma forma que seja amenizado esse tipo de situação. E outro fato que a gente tem, que é muito importante, Giovanni, que nós temos diretores dentro das empresas, dentro de setores de trabalho. Claro que na Fumacense a gente não tem, mas a gente tem uma boa relação. Na questão da Rosarense a gente não tem diretor, mas a gente tem uma boa relação. E a gente está participando e observando esses lugares. É só a gente não cria aquele estardalhaço, aquele comentário para evitar. Porque eu acho que temos que amenizar o máximo possível, porque quanto menos se fala e agindo de uma maneira tranquila, a gente consegue resolver as situações. 12h34 Essa foi a participação do presidente do Sindicato da Alimentação em Alegrete, Marco Rossi. Estamos para a agenda remates de qualidade. E o Rota, segunda edição. Nesta tarde de quarta-feira, tempo bom, temperatura 26 graus. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de Caal, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nesta terça-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,26 por bushel, com perdas de 300. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul, Dourados, 89. No Paraná, em Londrina, também 89. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$90. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 98, Oeste Baiano, 84,60, em Goiás, Rio Verde, 82,75, em Tupacireta, Rio Grande do Sul, R$94, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos em Santa Catarina, Campos Novos, 42, no Paraná, em Toledo, 37, Mato Grosso, Primavera do Leste, 39,75, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 38, em Goiás, Acreúna, 36, Rio Grande do Sul, Chapada, R$42, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em maio negociados a R$189,45 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, R$173,40 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 181. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,40 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $105,70 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $113,85 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$552,50, em Franca, São Paulo, R$580 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio, cotados em 56,18 de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$85,43 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$49. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$60 a saca de 60 quilos.
Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$62 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h38, 12h38, Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Fique atento, hoje, quarta-feira, dia 29, em pista, 900 novilhas e terneiras. Inicia às 17 horas pontualmente com transmissão do lance rural no parque. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento tem União Gás. Faltou gás, é só ligar. 3422-8383. União Gás agora é Liquigás. União Gás e a previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano, aqui da região de Alegrete. Quarta-feira ainda com tempo instável, isso por causa da presença de uma frente fria que atua mais sobre o Uruguai, mas também influencia o tempo aqui pela nossa região. Por isso, ao longo do dia de hoje tem nebulosidade e tem previsão de pancadas de chuva. Não dá para descartar esta condição, até mesmo com trovoadas, em função deste sistema que deve ainda predominar ao longo desta quarta-feira por aqui. Mas amanhã esse sistema já perde força e o tempo volta a ficar firme aqui na nossa região. Voltamos a ter dias de céu claro e temperaturas com grande amplitude. Então, nesta quarta-feira, a máxima não sobe tanto, fica na faixa de 26 a 28 graus e os ventos voltam a soprar do quadrante sul durante a noite e madrugada. Por isso, na quinta-feira, o dia já começa com a presença do sol. Pouquinho de frio, mas nada muito intenso. Mínimas entre 12 e 14 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Atenção! A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5. A mão da mãe que move o berço é a mão que move o mundo, com a força do amor de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Star Acabamentos, Peruso Supermercados, O Boticário, Rede Conesul. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec.
A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A 17ª Feira de Outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente com transmissão do lance rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. Fica aqui, fica minuano. Agora são 12h43 Rota 97, segunda edição, para a agenda remates de qualidade. Hoje, quarta-feira, dia 29, em pista, 900 novilhas e terneiras na 17ª Feira de Outono. Início às 17 horas, pontualmente, com transmissão do lance rural. Participação agora da presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Alegrete, Elaine Miller, falando sobre como ficou o acordo após a reabertura do comércio em Alegrete. A gente está, como se diz, aprendendo junto com todo mundo. Então, dentro do possível, a gente está fazendo agora ainda, né? Como diz, o pessoal ficou meio sem saber, só mandou o trabalhador para casa e agora, nesse retorno, o pessoal está vendo o que está fazendo. Então, o que seria o primeiro momento que a gente disse para eles? Dá férias e aí depois a gente vai vendo. Em seguida, saiu a medida 936, que é aquela medida do governo, aonde tem a suspensão dos contratos e a redução da carga horária dos contratos. O que seria isso separadamente? A redução de carga horária, ele reduz em 25%, em 50% ou 70% da jornada de trabalho e também do salário do trabalhador. E este valor é complementado pelo governo. Então, ele vai receber do patrão e vai receber da empresa. Essa é a redução da jornada. Não faz muita gente recebeu uma da redução de 25%, deu 5 horas e um quebradinho. É a menor redução que tem e o governo paga o tanto que foi reduzido e a empresa paga o restante. 50%, o trabalhador vai trabalhar meio expediente, vai receber da empresa e vai receber do governo. Então, ele vai receber um salário inteiro, mas vai trabalhar 4 horas. Isso tem que ficar bem claro. 70% a mesma coisa. 30% a empresa paga e o restante o governo paga. Aí, isso tudo é encaminhado para nós aqui no sindicato, através dos nossos e-mails, tem no Face do sindicato, ali a gente informa os e-mails do sindicato para que o pessoal, os contabilistas ou as empresas mandem essa redução, tem a maneira toda direitinho de fazer, pela 936, como deve ser feita, assinada individualmente por cada trabalhador, é como se fosse um contrato de trabalho, como se fosse, é um contrato de trabalho. E a suspensão de contrato também, essa que meio dá o pavor para a pessoa quando a pessoa recebe, estão suspendendo. Não, ela continua com o contrato dela válido e ela faz uma suspensão por 2 meses. 2 meses a empresa não vai pagar ela. Quem entra nessa suspensão? Quem tem acima de 60 anos, quem está no grupo de risco, acima de 60 anos, mulheres grávidas, aí entra também farmácias, mercados, porque aí o pessoal perguntou, qualquer empresa pode fazer? Não, tem aquelas empresas que não estão podendo, como foi o comércio varejista, as lojas. E aí os mercados continuaram trabalhando, as farmácias também. Mas dentro desses estabelecimentos tem aquele pessoal do risco, que são as grávidas, são as pessoas que têm problema de asma, são as pessoas que têm problema de pressão alta, diabetes. Então, essas pessoas todas
as empresas ou os contabilistas estão enviando para nós os contratos de suspensão. Aí a pessoa fica em casa e quem paga é o governo. Em Alegrete, presidente, existe muitos contratos dessa maneira? Muitos, parece que a gente não ia ter muitos, logo de início assim não teve muita adesão, mas agora está chegando assim de quantia mesmo, porque o pessoal está vendo que não era só o comércio abrir, né? O pessoal achava assim, não, no momento que o comércio abrir, tudo volta ao normal, tudo vai voltar como antes, mas a gente sabe que o pessoal está muito receoso e a ideia é essa, ficar em casa, não sair de casa, que é a única proteção que nós temos. Nós não temos vacina contra esse vírus, nós não temos nada que possa curar essa doença, nada que seja prescrito, que diga, não, vai tomar um remédio tal e a pessoa vai ser curada. Ah, é caro, não é caro? Não é questão nem de dinheiro, é a mesma situação para todos, tanto para o pobre como para o rico, não tem uma cura. Então a ideia é de que fique em casa, e o pessoal, muita gente, a gente sabe que não está respeitando, e a gente sabe também que as filas da Caixa, as filas de bancos, coisas assim, tá lotado, mas a gente também tem que entender que as pessoas precisam do dinheiro, né? Que as pessoas precisam vir para o centro para ter como botar comida na mesa, como diz, né? E aí também entra os empresários, que também estão na mesma situação, assim como eles não têm para eles, também não têm para pagar o seu funcionário. Aí entra a função da suspensão dos contratos dentro do possível, que é essa 936 que veio para ajudar, né, dessa maneira, para que tudo passe e que tudo volte ao normal. Essa Elaine Miller Fagundes, presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates. Hoje, dia 29, quarta-feira, em pista, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente, com transmissão do lance rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda Remates de qualidade. Nesse mês de abril, a Secretaria de Infraestrutura, através de mutirão de vários setores, realizou a manutenção de pontes localizadas na localidade do Tarumã, no Jacaquá e também no Itapevi. 12 horas 49 minutos e meio, tempo bom, temperatura 27 graus. E na última terça-feira, a Prefeitura de Alegrete, através das Secretarias de Meio Ambiente e de Infraestrutura, deu sequência nas obras de implantação do Parque de Resíduos Sólidos do município. Inicialmente, os trabalhos concentraram-se na implementação do projeto elétrico naquele local. Rota 97, em sua segunda edição, fica por aqui. Vem aí correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Nós voltamos logo após com o Parceria. Mas amanhã, Rota 97, primeira edição, a partir das 6h45, e depois o Rota, segunda edição, ao meio-dia. Ficamos por aqui, uma boa tarde. Ministro do STF suspende nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal. Segunda fase de pesquisa da Universidade de Pelotas estima que 15 mil pessoas já foram infectadas por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Novo hospital para pacientes com coronavírus começa a funcionar no início de junho em Porto Alegre. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12h52. A tarde será de nebulosidade e temperatura mais amena em Porto Alegre. Agora faz 24 graus na capital. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e foi tomada em ação movida pelo PDT. Na decisão, o ministro afirma que, em tese, há viável ocorrência de desvio de finalidade do ato do presidente Bolsonaro de nomear Alexandre Ramagem para comandar a PF, pois não teriam sido observados os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público, e que em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, inclusive para os que exercem os poderes estatais. Na decisão, Moraes cita as denúncias feitas por Sérgio Moro de que Bolsonaro queria uma indicação política para comandar a PF e que queria receber informações diretos do diretor e que essas alegações de Moro foram confirmadas no mesmo dia pelo próprio Bolsonaro, ao contar o que disse a Moro. Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro desta nação. Moraes ressaltou que a matéria do Jornal Nacional, com a troca de mensagens entre Moro e Bolsonaro, em tese, indicaria a insatisfação do presidente com a existência de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, como uma das razões para a troca da direção da Polícia Federal. Outro ponto que ajudou a embasar a decisão de Moraes foi a abertura de inquérito autorizada por Celso de Mello, também no Supremo, para investigar as denúncias feitas por Moro. Alexandre Ramagem é muito próximo da família Bolsonaro, já chefiou a segurança do então candidato Bolsonaro em 2018 e é amigo de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Da RBS Brasília, Silvana Pires. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 20 em Pelotas e 21 em Rio Grande. Previsão de pancadas de chuva, principalmente em áreas do sul do estado nesta tarde. Nas demais regiões, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva irregulares, com baixos volumes. As temperaturas ficam abaixo dos 30 graus na maioria das regiões. E o governo do estado divulgou nesta manhã o resultado da segunda fase da pesquisa que calcula a contaminação de gaúchos por coronavírus. Os resultados indicam que cerca de 15 mil pessoas já foram infectadas pelo vírus no Rio Grande do Sul. A pesquisa estima que 15 mil gaúchos já tenham se contaminado pelo coronavírus desde o início da pandemia. O número é superior aos 1.350 casos notificados. Isso quer dizer que, para cada caso registrado, existem outros 12 contaminados por coronavírus que não chegaram ao conhecimento das autoridades. A pesquisa testou 4.500 pessoas em todas as regiões do estado. Na comparação com a pesquisa anterior, o número de contaminados